CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h02, entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN, edição desta quinta-feira, hoje é 30 de outubro de 2025, tá acabando, hein? Eu já tô começando a cotar preço de Papai Noel pra fazer o final do ano lá em casa, até porque já recebi a confirmação daquela tia que eu não vi há muito tempo. Só coisa boa, hein? Tá acabando o ano, hein? Pelo amor de Deus, tá passando muito rápido, hein? Aquele belo pernil, hein? Coisa gostosa, mas enfim, isso é bom. É bom porque é uma vez no ano, né? Aí acabou, tchau, só no ano que vem. Bom, é o seguinte, hoje nós estamos aqui do nosso News Truck com o Conexão Revenda 2025 debate dos principais desafios da revenda de combustíveis no Brasil. O encontro que acontece aqui em Campinas nos dias 30 e 31 de outubro e vai reunir autoridades, especialistas e lideranças políticas para discutir o futuro do setor. Tá certo? Estamos aqui na Expo Dom Pedro, onde acontece então o evento, o Conexão Revenda 2025, o Arena CBN é direto daqui. Tudo bem, Carlão de Freitas, que já fez ali o social, já entregou o cartão, já fez ali troca de telefonemas, até porque a vida é um grande negócio, né, Carlão? É verdade, Antônio Lupi. Boa tarde a você. Boa tarde aos ouvintes do Arena. Muita resenha. Encontramos Edinho Campos, cara. Edinho Campos, tá uma lenda da Crônica Esportiva da Campineira. Crônica Esportiva, toda a imprensa também aqui cobrindo o evento. Muito legal, muita resenha. Deu Mengão e hoje, será que vai dar Verdão? Pelo que eu ouvi da galera aqui, dificilmente, né? O Palmeiras tem uma missão quase que impossível, quase que impossível. Se fosse qualquer outro clube, a não ser Flamengo e Palmeiras, seria uma missão impossível. Mas se tratando de Abel Ferreira, como diz um velho amigo meu, vamos aguardar. Ele também já fez o social, já pegou contatos, fechou 2 shows para o mês de dezembro. José Neves está aqui conosco, hein, Zé? Ai, boa tarde, Antônio Lupi. Você gosta desse ambiente externo? Eu adoro porque, como Nos diz o poeta, né? povo. O artista vai onde o povo está. Exatamente. Caraca. Carlão, que prazer inenarrável estar com vocês de novo aqui. E como estamos nesse evento externo, com a presença, inclusive, do secretário estadual de segurança, o Derrite está aqui. Então, o policiamento, ele é mais assintoso, mais acirrado, mais forte, né? Então são vários policiais aqui no entorno. Então quando eu cheguei a essa região, eu achei que era o aparato de segurança pra mim. Não. Famoso que sou. Famoso, pensei, olha só, prepararam a minha segurança, Os mas não stories era que o senhor anda postando, né? Também. Exatamente, virei um cara muito famoso, mas não era pra mim não. Mas que prazer estar aqui com vocês e que desgosto você, flamenguista, que saiu daqui e foi até a Argentina pra ver um 0x0. Aí dói, né? Mas foi bonito. Não, classificou, mas é um 0x0, a gente quer ver gol, Carlão. Não, mas foi um 0x0 gostoso, hein? Legal. Você sabe que lá perto de casa, Antônio Lupi E José Neves. Gé Neves. Gé Neves. Chama de campeão. Eu tive que Campeão, pensar já campeão. Hoje pode chamar de Mas lá, o José e Lupe, lá tem um consulado da torcida do Flamengo. É nessas horas que a gente vê que a idade tá chegando, né? Pior que é mesmo. Mas lá tem um consulado da torcida do Flamengo, então em alguns momentos eu me senti ali no Maracanã. Então foi Quase que teve um Maracanã. Foi emocionante. Aliás, por muito pouco, o Plata não jogou a classificação do Flamengo no saco, né? Muito pouco. Literalmente. Por muito pouco, ele não acabou aí, culminando com uma eliminação que seria um grande vexame para a equipe rubro-negra. Aliás, quem tá feliz da vida é Jajá, hein? Grande Jajá. Forte Jajá. Olha lá. De 4 costados. Grande Jajá. Tá bom, meu irmão. Jajá tem história, hein, Lupe? Tem história, hein? Meu Deus do céu. Fala, Jajá. Muito boa tarde a todos os ouvintes aí. A gente tem que estar feliz, né? Vamos ver. Tomara que o Palmeiras não passa hoje, senão vai
surgir a mesma história. Vai ficar no cheirinho, vai ficar no... Sai fora, vai embora, já. Vai embora. Por favor, já. Não, vem com cheirinho aqui, não. Vem com cheirinho, A bancada né? aqui é palmeirense. Trouxe o Sangan aí, né? Não, o Sangan tá aqui. Não, eu também sou contra o cheirinho. Ah, é? Eu sou contra o cheirinho. Vai ser Mengão na Mas cabeça. Uai, mas o cheirinho é do... O cheirinho é é do Flamengo. É, a Pois galera tira sarro. Você quer LDU ou Palmeiras? Era bom se fosse Palmeiras, Por né? quê? Porque aí é revanche. Que aí o Palmeiras vai lá Tá engasgado, né? Tá engasgado, hein? Mas vai ser difícil, muito difícil. É, né, Jajá? Você tá nervoso, Jajá? Não. Trouxe o Sangan? Tá aqui. É. Boa, Jajá! Senão o homem, ó. Lá onde tudo começou, né, Jajá? Tudo começou. Valeu, Jajá. Grande Jajá, amigo aqui nosso da imprensa de Campinas. E Fábio Chaib, será que está no palco do jogo? Será que está entre nós? Será que Fábio Chaib já tem a escalação do Palmeiras? E aí, Chaib, boa tarde. Muito boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, de Freitas, Zé Neves que pode fazer bico de Papai Noel também. Pergunta pra ele se ele não quer fazer esse biquinho na sua casa no final do ano. Ele tem carisma pra isso, viu, Lupe? Mas eu estou aqui nos arredores de Palestra Itália, nas alamedas de Palestra Itália, e parece que vem surpresa assim na escalação, viu? Aquele passarinho verde me contou que Abel Ferreira abrirá o time. Irá com Alan na lateral direita ao invés de Kelvin e Sousa no lugar de Felipe Anderson. O Palmeiras jogando no 3-5-2 sem marcadores fixos no meio campo, viu? Ai, eu já vi esse filme, Cuidado. hein? Eu já vi esse filme. Quem busca muito gol acaba sendo... Mas o Lupe, não tem conversa. Ou você vai pra Zé, mas cima. Não pode, Zé. Ah, com cuidado. Não pode, Zé. Com cuidado, eu sei, mas ele abre aí um Pode. grande risco de levar uma saída do Allianz com uma sacolada hoje. Mas ou é perdido por um, perdido por mil, né, Chaib? É, exatamente. O Palmeiras tem que marcar gols, é verdade, tem que ter paciência também, consciência pra isso, mas a torcida vai empurrar também, né? Não é a escalação definitiva, não é confirmada, mas muitas pessoas estão apostando nessa escalação com 3-5-2, mais ou menos isso. Só o Bruno Fux ali na frente dos zagueiros. Você tá vendo? O Aníbal não joga. Tem que ir pra cima, né, Zé? Tem que ir pra cima. Eu prefiro acreditar, cara. É. A torcida empurra, né? É a torcida que conduz, né, É a Carlão? Já torcida que falamos conduz, isso. torcida Já. que conduz, Já falamos né? isso. Até porque vai Allianz, enfrentar... Allianz Raiz. É o mais popular, não tem jeito, é o Palmeiras. Exatamente, é o mais Tem popular. jeito, é o mais popular. Bom, a gente vai falar muito da vitória do Flamengo em cima... Da vitória não, né? Do empate, mas que deu a vitória, deu a classificação pro Mengão. O Mengão é o primeiro finalista da Libertadores 2025. Tá só ali, ó, no sofá, esperando pra saber quem será o adversário. Vai ser o Palmeiras, como disse o nosso grande Jajá, o rei do Sangan. Será que vai ser o Palmeiras pra ter a revanche? Lembra do Daverson? Não lembro. Até hoje o Daverson é ovacionado pela torcida do Palmeiras pelo pouco que fez. Tatuagem. Na verdade, ele ganhou um belo de um presente do Andrés Pereira. né? Ou será que a LDU, organizadinha, hein? A LDU Então, aí que bem está o meu medo. organizada, vai enfrentar o Malvadão na final da Libertadores, amigo. que acontece dia 29 de novembro. Se o Palmeiras passa, coitado do Flamengo. Se o Palmeiras tirar essa vantagem e passar, ninguém segura o Palmeiras mais. Ô, louco. Tô cravando aí. Que isso? Bom, hoje, ô Zé, confirma pra mim a data, por favor. Hoje, dia 30 de outubro de 2025. Hoje é dia do designer de interiores, hein? Ah, O você- faz o designer de Tá muito interiores, na Zé. moda. Ele é o cara que não conseguiu fazer arquitetura e fez design de interiores. Aí. Boa, Zé. Hoje também é dia do balconista, hein, José? Olha aí, ó. Esse Um é abraço bom. a todos. Você fala o campeão. Dá aquela gelada Esse aí. é bom. Ô, chefe, aquela lá. E na hora de ir embora, você fala assim, pendura aí que semana que vem eu pago, né? Dia do comerciário também. Grande comerciário, né? E o Botafogário também, né? Isso. O Zé Beleza é o quê? O Zé Beleza? Pode falar, Zé? O Zé Beleza, ele torce pro time de futsal de Ribeirão porque ele mora na frente da Cava do Bosque. Aê, Zé. É, Cava do Bosque é o ginásio, né, Zé? É. O Aqui Zé nós- gosta da Ponte Preta, né, Zé? Gosta. Boa, gosta, campeão. né, Tamo Zé? junto. Aqui nós somos tudo comercial, hein, Zé? Ei, Zé. Hoje também é dia do fisiculturista. É aquele que faz academia 24 horas Fábio por dia, Chaib. hein? Todo malhado. Aliás, o Brasil teve um troféu agora O Dino, recente, né? O Dino. Dino, é. Aliás, Dinossauro. representou Ramon legal Dino. o Brasil. Ramon Dino. Hoje também é dia da merendeira escolar, hein? Um abraço Quem pra nunca, aliás, quem nunca Chaib. pediu mais pra merendeira depois que comeu o primeiro Chaib. prato? Aquela macarronada com molho vermelho. De salsicha. Salsicha, né? Arroz e macarrão com salsicha. Já comeu, Chebe? Macarrão com salsicha. é. Maravilhoso. Ele passou mais perto que macarrão na com gôndola do mercado, né? É, pá. Maravilhoso. Estudou em escola que tinha merendeira, assim. Maravilhoso.
E hoje também é aniversário de cidades importantíssimas do Brasil. Geografia do Aliás, Arena. tem gente que ouve o programa só por conta das cidades que completam aniversário na data específica. Acaba esse quadro e já desliga até o rádio. Já desliga o rádio, Boa, claro, né? até porque daqui pro fim é só... Bobagem. Tô com medo de ficar aqui, rapaz do céu. Hoje o negócio tá... Tinha que encontrar o japonês da Federal. Também né? achei. Hoje você olha e fala, meu Deus, será que eu paguei aquele boleto? Será que eu paguei a pensão? Meu Deus, olha aí. Meu Deus do céu. Cheiro de fórum, né? Cheiro de fórum aqui, ó. Vamos lá, ó, hoje é aniversário do município de Arapiraca. Ô, Arapiraca, Cala onde que é, a do Chaibe? Asa. Ah, lá em Alagoas, cara, inesquecível, né? É inesquecível, né, Chave? Inesquecível, hein? Inesquecível. Hoje é aniversário também dos municípios de Goiaxim, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Rio Grande do Sul. Goiás. Mato Grosso. Paraná. Hoje também é aniversário do município de Serrinha dos Pintos. Ai, que delícia. Serrinha dos Pintos. Espírito Santo. Muitos O pintinhos de um lado pro Rio outro. Grande do Sul. Rio Grande do Norte, cara. Não, errou por pouco, hein? Errou por pouco. 4 quilômetros, cara. Foi a Poca é. Suí. Errou por uma escala em Brasília e mais 4 horas de voo, hein, Zé? É isso. Opa. Bom, hoje a gente vai falar de Libertadores. Você esqueceu algo ouvinte do Arena. importante, Lupi. O que, Chay? O quê? Hoje seria aniversário de Dom Diego Armando Maradona. Faria 65 Olha anos, né? aí. Faleceu. Para muitos, hoje, fera. então, é um Natal do futebol. Muitos consideram o Maradona como o melhor jogador do mundo, né? Maradona É que Natal, vai faleceu em nevar, né? 2020. Tá certo. Nevou na montanha. Nossa. Maradona, pelo amor de Deus, né? O Maradona era um negócio incrível, rapaz. Jogava muita bola, né, Zé? Jogava muita bola. Demais. Pelé ou Maradona, Zé? Pelé, né? Pelé. Mil gols, só Pelé, só Pelé. Só Pelé. Pelé ou Maradona, Carlão? Eu tive o um- Carlão gosta de Ah, Argentina. não, Carlão, você não vai dar uma dessa, hein? Calma. Eu tive um encanto por argentinos e tenho, eu gosto do futebol argentino, mas Pelé, né? Ô, Chabe, você é Pelé ou Maradona? Pelé. Pelé. Eu acho que Só até, Pelé, até só na Argentina Pelé. o Messi até superou o Maradona também na idolatria também, né? Você tá falando sério? Na Argentina a galera gosta eu mais acho que não. do Messi que o Maradona? Não. A gente Ah, com pode essa até Copa do falar, Mundo que teve aí. a gente pode até Sei não, discutir a carreira, mas a idolatria do argentino, Eu acho que é do Maradona. Aí fica difícil pra Maradona, gente né? discutir isso, porque a gente não tem um argentino aqui no programa, né? Mas eu sou brasileiro, mas eu me identifico como argentino. Não, mas aí é uma coisa que, assim, foge do nosso alcance. Valeu, 2013 Gurizão. você foi Argentina ou Brasil, Zé Neves? 2013, torceu pra Argentina ou pro Brasil? Torcer pro Brasil, né? Como assim? Beleza. Porque Ué, a falou que Ponte você- jogou a final da Sul-Americana. Ah, não, Chabe, eu tava brincando. 2013. Pelo amor de Deus. É. Brasil, 2013, ei, 2013 doeu, hein? Mas você sabia, cara, foi algo tão legal que aconteceu em 2013, principalmente o jogo do Pacaembu. Não pelo resultado, mas Vai começar o pó de aquela ponte. maluquice que foi o Pacaembu. É, aquela aura, né? Aquilo foi um negócio fantástico. Felipe E Bastos Eu de me falta. lembro, engraçado, o pessoal gosta muito de brincar, tirar um sarrinho, mas eu me lembro de 2013 com muito carinho. Verdade, com também muito lembro. carinho. Não lembro com mágoa, não lembro com muito carinho. Fale mais sobre isso, Eu Carlão. posso fazer uma pergunta Vai. para os senhores? Porque vocês estão falando de quando a Ponte Preta chegou na final da decisão da Sul-Americana. Incrível, momento Isso. incrível. 12 anos, né? Porque ele foi em 2013 13, e é. 2025. Dia e, 11 de aliás, dezembro vai fazer. falta pouco tempo, né? Pra completar aí 12 anos. É. Hoje, pelo que a gente tem observado de tudo que acontece no Moisés Lucarelli, e eu vou trazer essa discussão também pro torcedor do Guarani. Boa. E tudo que a gente vê no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esse filme vai ser repetido ou não? Sinceramente, Sinceramente. pros dois, não. Pros dois. Não. Falando por mim, não sei. Porque naquela década era muito difícil imaginar a Ponte chegar numa final de um torneio internacional. Mas era Série A, né? Você apostava com isso? Não, mas era Série A, mas ninguém apostava nisso. Não. Era Série A, mas foi rebaixada naquele É que ano foi também. acontecendo, né? A própria vitória sobre o Vélez também foi algo incrível. Eu acho que não é impossível, acho improvável. Improvável, mas não é Impossível, impossível. É. Improvável. É. Mas vai saber se vê uma SAF aí pro Guarani, por exemplo. Mas vai saber. a vinda da SAF, ela não é um remédio imediato. Não é um remédio imediato. Como o Campeonato Brasileiro para Campinas, a Série A, eu digo, quem ganhou, ganhou. Então o Guarani ganhou, hoje eu acho impossível um clube como o Guarani e um clube como a Ponte Preta ganharem Mas o eu Campeonato acho que Brasileiro. Série com A. a SAF, uma administração correta, a gente não imaginava o Bragantino. O Bragantino é um caso à parte, ok. Vamos pegar o Mirassol. O Mirassol. A gente Isso. imaginava o Mirassol onde tá. Ninguém imaginava isso. Então,
Aí que tá, ninguém imaginava. É porque a gente também tá longe, mas o trabalho que o Mirassol tem feito, desde quando o Luiz Araújo, que hoje tá no Flamengo, foi vendido do São Paulo pra França, e ele foi formado no Mirassol, e o Mirassol pegou uma pequena quantidade do mecanismo de solidariedade, mais uma pequena porcentagem, Pro formador, né? ele conseguiu investir em estrutura. Que naquela época todo mundo falou, mas isso aí não dá resultado, tem que contratar. Naquela época acho que o Mirassol tava sem divisão e jogava o Campeonato Paulista. Olha só, eles investiram em estrutura, eles conseguiram galgar da Série D pra Série C, da Série C, da Série B, da Série B pra Série A. E agora com uma possivelmente Mas garantindo bem uma vaga pra provável. Libertadores. Olha só, um pequeno passo que foi dado lá atrás, olha o tamanho do passo que o Mirassol tá dando aqui na com frente. todo respeito à cidade de Mirassol, É ou não é, Zé? se você pegar o potencial econômico da cidade, não tem nem comparação com Campinas, né? Se você pegar o bairro Campo Grande, ele acho que é do tamanho de Mirassol. Tá, mas você acha É que maior. o Mirassol Campo Grande é maior pode... que o Mirassol. Eu tô chutando. mas 60 mil eu- habitantes. 60 mil habitantes, Mirassol. Mas você acha que o Mirassol pode São Caetanear ou não? Em termos financeiros, eu acho que não. Acho que é uma administração muito sólida. Em termos técnicos, sim. Haja visto que estamos vendo com Fortaleza, né? Fortaleza é um clube organizado, é um clube que se cair, eu acho que vai cair, mas bate e volta, tem força pra isso. Porém, não sustenta, né, Zé? A Chapecoense foi assim, a Ponte no momento mais estruturado foi assim. Não aguenta, o né? próprio São Caetano foi assim, né? São Caetano desapareceu. Não aguenta, porque o futebol, a dinâmica do futebol brasileiro hoje para clubes médios e pequenos é uma dinâmica leonina. Quem que aguenta? Todo dia que a gente fala, a gente só fala de Palmeiras e Flamengo, assim, em termos de conquistas, e isso não é o lado negativo, não. Os clubes merecem, são organizados, né? Fizeram por onde. Agora, a gente não fala mais do Santos brigando por título, Corinthians a gente só fala em dívida, o São Paulo nem se fala, nem tá se pior fala. que o Corinthians. Imagine Ponte, Guarani, o Fortaleza, Mirassol, esses estruturados sim, mas 4, 5 anos em Série A, pronto, Série B, O Inter, não né? consegue O próprio sustentar. O Inter a gente nem tá falando mais, né? Então, O Grêmio é pouco, hoje o futebol brasileiro ele se restringiu em termos de conquistas, Palmeiras e Flamengo. Eu vejo assim, o Botafogo ganhou ano passado, tal, mas em termos de campeonato brasileiro, o Cruzeiro me parece assim, querer incomodar, mas eu acho que é muito difícil tirar o Brasileirão de Palmeiras e Flamengo. Não digo desse ano, daqui uns 10 anos, é muito complicado. 4 horas e 20 minutos. É o seguinte, esqueci o WhatsApp na rádio, hein? 9. Beleza. Não tem ninguém lá? Hoje, quem Esquece. tá lá? Vamos fazer o seguinte, YouTube? O YouTube tá aqui, Bora, ó. velho, boa, Então boa. é o seguinte, pra quem tá no YouTube, pode mandar aqui no nosso chat, vai ser o nosso único meio de conversar com o ouvinte. Então, se você tá no carro, pode mandar mensagem que aí eu vejo se tem alguém lá pra dar um socorro pra gente. Se não, tá no YouTube, manda mensagem no nosso chat, youtube.com/CBN Campinas. O Palmeiras classifica? Não classifica? Vamos ter uma final brasileira ou não? Lembrando que a LDU venceu no primeiro jogo por 3-0, então o Palmeiras só vai pra final se vencer por 4 ou mais gols de diferença ou pra tentar a sorte no pênalti, vencendo por 3 gols de diferença. Nós estamos aqui no News Truck da CBN Campinas, trabalhos técnicos de José Beleza. Boa. Mora em Ribeirão, mas é apaixonado pela macaca. E no estúdio da CBN Campinas, Nilson Belisário, no streaming Samela Deep, o Arena está no ar. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Vem aí o Conexão Revenda Interior Paulista 2025, o primeiro grande evento voltado aos postos de combustíveis do Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. 4h24, deixa eu só fazer uma pequenina correção, porque eu ouvi a voz aqui, é Marcelo Abreu, hein? Corintiano. Aliás, hoje vai secar o Palmeiras com uma barbaridade, hein? O Marcelo Abreu, ele é do tipo corintiano que ele prefere a derrota do rival do que a vitória do Corinthians. Sim. Ou seja, ele prefere ver o Palmeiras perdendo do que o Corinthians ganhando. Esse é Marcelo Abreu. Se eu tô errado, solta o Irra. Olha lá. Se eu tô certo, acertou, viu? Boa. É, Marcelo Abreu. Vamos lá, o pessoal tá mandando participação. Calma, Marcelo. Dá uma segurada. Calma. Não empolga, não. Tá vendo a liberdade? Não empolga, Marcelo. A intimidade é uma porcaria. Ei, foi só dar um pouquinho de atenção. Olha o que ele aconteceu. Calma, Marcelo. Alô, galera do Arena, é o Paulo Bizaia que tá mandando mensagem pra gente. O Emerson Bizaia. Aí. Emerson Santana tá aqui mandando buenas. Ó, o @Chitão 1973, sem mundial. Vai vencer, mas não o suficiente. Igual mundial para um brasileiro. Quem ganhou, ganhou. Falando a respeito do... sim. Um brasileiro não ganha mundial desde o Corinthians, né? 2012. Desde o Corinthians, é quase 12. A mesma... Foi no mesmo ano. O do... Não, 2013 foi a ponte, o da ponte foi 2013. Mas se você for parar pra ver, é quase o mesmo período, né? Mas em 2012 a gente jamais imaginava que chegaria numa final de um torneio internacional no ano seguinte. Não. Ninguém imaginava isso. Foi incrível, né? Mas custou uma Série B, né, Carlão? Custou não só a Série B, como inúmeros problemas políticos na ponte, né? Porque o presidente na ocasião era o Márcio Della Volpe e ele era partidário de focar a Copa Sul-Americana em virtude da possibilidade de conquistar um título. E o presidente de honra, Sérgio Carnielli, que era o cara que mandava e desmandava, ele era favorável a focar no Campeonato Brasileiro em virtude da grana e em virtude também da briga aí para permanecer na primeira divisão. Então, politicamente também foi traumático para a Ponte a derrota na Copa Sul-Americana. O Vinícius Viana tá aqui com a gente no YouTube. Salve, amigos do Arena. Endosso minha opinião de mais cedo. A LDU elimina o Palmeiras e vai ser campeã. Pois desde 2021, quem elimina o meu tricolor, no caso o tricolor do Vinícius,
Em competições internacionais, sagra-se campeão. A LDU eliminou o Botafogo, eliminou São Paulo e hoje pode eliminar o Palmeiras. Cara, ô Lupe, mas você tocou no assunto, já pensou a LDU campeã? Cara, olha, tirar o Botafogo, atual campeão, São Paulo, que é uma força da América do Sul, Palmeiras, né, e ganhar em cima do Flamengo. São 3 brasileiros e mais um na final. E na fase de grupos ainda ficou na fase de grupos, ficou em primeiro no grupo do Flamengo também, deixando o Flamengo em segundo. Gigante. E se vem pro Campeonato Brasileiro, entra como favorito, né? Oitavo colocado. É o Mirassol equatoriano, hein? Mirasuelo. Liga Deportiva Mirasuelo. Isso. Era de you. O Adilson Custódio, boa tarde, Lupe. Hoje da Verdão e seremos o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Avante! É o Magrão lá de Joinville, amigo do Fábio Schreiber. Magrão. Grande Magrão. Tá nervoso. Murilo. É, só ele não, hein? Lupe, tô com medo do jogo de hoje, mas confiante no professor Abel, que prometeu uma noite mágica. Avante até o apito final, é o Murilo Lino, do Vila Nova. Piada, né? Essa daí. Muito bom. O FM 007, hein? Olha, esse aqui é isso. Belo arroba, hein? Alcançar grandes missões exige quebrar barreiras. É ter resiliência e fé até as forças derradeiras. Que bonito. É ter Deus no coração e não perder as estribeiras. Que a magia do futebol hoje esteja com o Palmeiras. É o nosso poeta. É o Evanildo. Boa, Evanildo. Boa. Bom, Evanildo. Boa tarde. Vergonha da arbitragem ontem. 6 minutos de acréscimos. Horroroso. Perdi a mensagem, hein? Mas ele tocou nosso, a gente falou. Aí não dá. 4-0 Palmeiras hoje é o Inácio de Campinas. Cara, acho que ontem de acréscimos foram quantos? 6. 6 de acréscimos, né? Mas tivemos aí a expulsão do Plata, me parece que deu 8 minutos, um negócio assim. E depois a quase expulsão do Rorro, né? Que também teve mais um tempo. O árbitro deu 6 de acréscimo. O Délcio de Sumaré tá falando que Arapiraca é a terra do fumo. Opa! Eita, fumo de rolo? É isso aí, Zé. Zé. Tá pitando, hein, Zé? Tá parecendo Guarulhos, hein, cara? O Tantinegão mandou uma mensagem de áudio, daqui a pouco eu vou ouvir. Maradona é muito mais ídolo lá do que Pelé aqui. Basta ver qualquer jogo lá, tem bandeira dele. Aqui no Brasil não se vê nenhuma do Pelé. Além da Vila Belmiro, é o Renato Alves que mandou mensagem. Boa tarde, Arena CBN. Vergonha da arbitragem ontem. O Inácio também mandou mensagem aqui. Atualmente é como um brasileiro ganhar um Mundial de Clubes. Hoje é muito difícil. Washington de Campinas, quando a gente trouxe aí esse exercício, se Ponte ou Guarani um dia brigarão novamente por um título internacional. A gente estava lembrando aqui no caso da Sul-Americana. Só um lembrete da arbitragem, a gente critica os acréscimos, né? Era pro árbitro ter dado mais acréscimos ontem, né? O Flamengo fez uma cera, tudo bem, ok, faz parte, mas o árbitro poderia ter dado mais acréscimos. Porém, a expulsão do Plata foi injusta, né? O árbitro carregou, não precisava dar o cartão vermelho pro jogador equatoriano. 4h30. Repórter CBN, já a gente volta aqui no Arena CBN. Mande sua participação aqui no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. A gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de outubro de 2025. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para elaborar laudos paralelos sobre os corpos dos mortos na mega operação feita na zona norte da capital fluminense na última terça-feira. O órgão aponta risco de parcialidade na perícia oficial. O requerimento será analisado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator provisório da ADPF das favelas, que determina regras para operações policiais no estado. A CBN teve acesso à denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que embasou a mega operação. O documento tem mais de 200 páginas e revela mensagens em que chefes do Comando Vermelho discutem o uso de drones contra forças de segurança. O relatório também apresenta imagens de ações de tortura impostas por integrantes da facção criminosa. As ações da Ambipar sobem mais de 18% após a Justiça aprovar o pedido de recuperação judicial da empresa de gestão de resíduos. Com a decisão, a companhia terá 180 dias de suspensão de cobrança de dívidas pelos credores.
A Ambipar tem pendências de cerca de 11 bilhões de reais. A Basílica da Sagrada Família, na cidade espanhola de Barcelona, conquistou o título de igreja mais alta do mundo, com 162 metros e 91 centímetros. A marca foi atingida após uma nova parte da torre central ser instalada no topo da construção. O ponto turístico mais visitado da Espanha superou a Catedral de Ulmer, na Alemanha, que tem 161 metros e 53 centímetros de altura. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. E de Pratos, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes. 4h33. O Arena está de volta para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região com o Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já trago informações e atualizações da rodovia dos Bandeirantes. A gente está acompanhando um acidente que aconteceu na altura do quilômetro 66. Segundo informações da Autoban, foi um tombamento de uma carreta e ainda tem atendimento dessa ocorrência. Pelo menos 4 quilômetros de lentidão para quem sai de Jundiaí, vem em direção de Campinas, vai seguir também em direção do interior. Pela região de Jundiaí, para quem vai em direção do interior, a rodovia Anhanguera tem condição melhor, só diminui a velocidade já aqui em Campinas para acessar John Boy Dunlop pela marginal sentido interior. Em direção da capital paulista, a movimentação é intensa na Bandeirantes, principalmente proximidades ali do quilômetro 66, acaba diminuindo a velocidade pela curiosidade do trecho, então siga a viagem, não pare ali se você está indo em direção da capital por esse trecho, e pela rodovia Anhanguera, já na altura também de Jundiaí, pelo excesso de veículos do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Aqui em Campinas, quem utiliza a rodovia Adalberto Panzan, por enquanto encontra boas condições nos dois sentidos, e na Dom Pedro tem atendimento de uma ocorrência quilômetro 145, um veículo em pane, pouco antes da chegada já para a rodovia Anhanguera, são 2 quilômetros de lentidão a partir já da região do Trevo dos Amarais. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito. Aniversário Enxuto. É festa como a gente gosta. A cada R$100 em compras, concorra a milhares de vales compra. Vem pro Enxuto. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo. 6 minutos, estamos de volta aqui na CBN Campinas com o Arena CBN. Aliás, em quinta-feira foi segunda, terça, quarta e quinta, né?
Amanhã é sexta, provavelmente tá fora. Então, pela primeira semana vez, inteira? deu a tinquina, né? Deu a quina. Deu a quina. Deu a quina. Cinquina, Ganha um prêmio mais simples, ganha né? mais ganha. Mas aí se for o mês inteiro é cartela cheia. É na vertical ou na horizontal? Aí vem um prêmio bom, né? E conta que ele é índiozinho no meio aqui. Mas é beleza, você que o Eliel também dá buscando assim lá em Ribeirão ou não? Mais ou menos, a história é a mesma, mais ou menos. Já entendi. Não quis se comprometer, né, Zé? Tá certo. Tudo bem. Zé, né, meu? É, beleza. Zé. Desde pequeno, torcedor da macaca. Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, boa tarde. O resultado de hoje não terá efeito nenhum. Flamengo será campeão da Libertadores e do Brasileiro. E o Corinthians da Copa do Brasil. Não sou corintiano nem flamenguista. Mandou essa aqui, ele mandou ontem também. O Edson Baixo, boa tarde a todos do programa. A Conmebol tem que fazer algo para melhorar o futebol. Irritante assistir um jogo da Libertadores ou Sul-Americana. A porcentagem de bola rolando é insignificante. Muitas paralisações, cera, bate-boca, confusão, completamente diferente da Europa. Mas aí, o que precisa ser feito, hein? Precisa ir pra Europa, né? Você morar na Europa, torcer pra um time da Europa. Cara, mas a Conmebol é um negócio... É diferente, aqui é tudo... O futebol sul-americano é diferente. O capitão do Racing, né? Se o Fabião puder, o capitão do Racing, Gonçalves. Todo momento ele foi falar com o árbitro e reclamando, e chato, uma barbaridade. É complicado, mas acho que é cultural, né? Vai fazer o quê? É um negócio que às vezes o pessoal tenta consertar, mas não consegue. Fábio Chaib. Isso aí. É lá. É você, no Jardim Suspenso, tem muita gente chegando aqui, já estão naquele clima de decisão, né? Foguete, rojões por todo lado. E é bom o palmeirense hoje também ficar esperto já se precaver que vai ter muita cera, além dos 3-0 contra, a cera vai ser o maior adversário do Palmeiras nessa noite. Já é normal também na Sul-Americana, na Conmebol, né? Infelizmente é prático, a gente sabe, tanto os brasileiros quanto... Oi? Vai estourar uma adutora, cuidado aí, rapaz, pra não vazar a choradeira aí. Chaves, fala um negócio pra você. Quem não for presencialmente, ele é maldoso. Quem não for presencialmente hoje no Allianz Parque, conseguirá assistir pela televisão ou é só no streaming mesmo? Claro, na televisão, né? Mas eu não sei se eu posso falar Não, vai passar, né? Vai passar a Série B, a Série B do Brasileirão, sabe? Tá bom, beleza. Ou aqui na E aqui um bastidor aqui, pelo radinho. Um bastidor aqui, Lupe, tem cambista fazendo festa lá fora. É verdade que o Palmeiras está em desvantagem, mas muita gente procurando ingresso. Sabe quanto tá a bagatela do ingresso para essa semifinal hoje? Quanto? R$1.100 o cara tava cobrando aqui, pedindo R$1.100 pra ver essa partida. Os caras perderam a noção total, né, cara? Tá louco, aí não, mano. Não, e outra, se tivesse valendo alguma coisa, aí tudo bem, né, Zé? Mas, cara, já tá 3-0 na lomba. Ó, pensa comigo, tá 3-0 pela LDU. Você já tá com um belo de... a sacola já tá lotada. Sabe a sacola do Plata? Já tá cheia, assim, sabe? Aí você fala assim, não, eu acredito, eu vou lá ver o jogo. Aí você paga primeiro, já tá errado de comprar do cambista. Já tá aí errado. você paga 1.500? 1.100. R$1.100. Aí você entra no estádio, aí você volta 1-0 pra LDU. Você volta com a sacola mais cheia do que você entrou. Nem a pau. Mas existe o risco também de ser uma baita da virada. Não que eu estou recomendando comprar o do cambista, não é isso. É um jogo, é um jogo. Agora, 1.100 é sacanagem. Por que o cara cobra 1.100, cara? Certa feita, José. É pra você pedir um descontinho, o cara fazer por 1.000, é isso? Certa feita fui eu todo feliz assistir Chile. Chorar, né? Você não faz por 1.000? Faz por 1.000, tá bom. Fui assistir Chile e Argentina, Neoquímica Arena, Copa América. E não tinha ingresso, tal, conseguimos lá um esquema, pagamos, mas uma bagatela gigante, era o Messi que ia jogar, tal, 15 minutos de jogo, acho que a única expulsão na carreira do Messi, ele foi expulso, ele e o Vidal. 15 minutos de jogo. Decisão do terceiro lugar da Copa América, estava lá. Você é azarado. Você lembra de quanto foi investido? Não lembra não, né? Não, mas não é... Ok. Não, mas se você for melhor nem lembrar, porque pode dar problema. Se você for na fatura do cartão, até hoje tá lá. Não duvido, não. Autoelétrica, tá escrito autoelétrica. Rapaz, autoelétrica, Messi, autoelétrica Leonel. A hora que eu vi o árbitro, vermelhinho, eu falei, não é possível, é possível. O ouvinte tá mandando áudio também, vamos ouvir as mensagens de áudio. Marcelo Abreu, solta o play. Rádio Arena CBN.
É com satisfação que eu parabenizo a torcida, a imensa nação rubro-negra, e quero aqui registrar que o contentamento não cabe no meu coração. Parabéns, Tá bom, Mengão. acho Parabéns. que já tá bom, né? Beleza, tá bom, beleza. Amém, obrigado. Nossa senhora. Cara, já tá feliz da vida com o Flamengo. Mais um áudio. Fala, rapaziada, boa tarde. Flamengo me irrita, hein? Eu queria compartilhar com vocês um descontentamento meu. Não sei se eu tenho razão ou não, mas eu vejo a Conmebol pendendo aí pro lado dos times que tem Mundial. Por que que os jogos de Racing e Flamengo, ida e volta, foram na quarta-feira, que é o dia tradicional do futebol, e os sem Mundial, LDU e Palmeiras, ficaram pra quinta-feira, os 2 jogos? Fala pra mim. Isso aí é pra mim uma segregação, uma puxação de saco pros times que tem Mundial. Boa, mais um! Boa. Pra mim é Maradona. Pra mim o rei do futebol é o Maradona. Não existe outro. Pelé em segundo lugar. Pode tirar. Que Maradona que tá louco? A gente tá aqui, desculpa, eu não vi seu nome. Deixa eu ver aqui. O César tá aqui na feira, né? Nós estamos com o nosso Newstra, ele mandou mensagem, eu falei, mas não, mensagem não. A gente vai até o povo e o povo vem até a gente. César, por favor, o que você mandou pra gente? Aliás, boa tarde, obrigado pela audiência da CBN. Olha que você vai falar, hein? Não, olha pode ficar que à o senhor vai vontade. Só falar, não fala hein? palavrão. Não dá parabéns pro Flamengo, que a gente já tá com o saco cheio. E nenhuma brincadeira com se for ponte pro Guarani, se for Guarani pra ponte, porque a gente quer trabalhar tranquilo ano que vem. Boa tarde, César. Cezão. Boa tarde, meus amigos. É aqui. Eu aproveitei a oportunidade, que há mais de 20 anos eu não tenho contato com esse cara aqui. Carlão, amigo de infância. Conta pra gente alguma coisa que Carlão fez de errado na vida. Olha, o Carlão começou a história dele no futebol junto com o pai dele, né? A gente acompanhava que era que vizinho é o cara, de casa. né? O João Carlos o pai dele, claro. O tio João, né? Ele só surfou a onda. Carlão me botou no Corinthians, ele fala que não, porque acho que ele queria que eu entrasse pra um outro time, eu não sei se ele assumiu que mas ele tem a mesma cor. É torcedor. É, positivo. Acabou de ser campeão? Foi. Faz um tempão que tá atrás disso, eu né? tô afastado de Campinas há 12 anos, eu voltei agora de Santa Catarina pra cá e eu tive a oportunidade de ver a Ponte Preta campeã. Olha só, durante esse tempo todo, seu amigo Carlinhos, né? Triste, Carlinhos. Né? Cadu. Ai, meu Deus. Mas essa foi coincidência, né? Você vê só. Caraca, eu olhei ali fora e falei, eu preciso passar ali, porque vocês estão hoje aqui próximo do nosso evento ali, né? Sim. E aí eu falei, eu preciso lá passar e dar um abraço. Aí vem a pergunta, o menino Cadu, o Carlinhos da rua, era briguento, marrento da rua, dono da bola? Rapaz, esse cara, ele era fortinho. Mas não mudou nada, né? Aliás, agora ele tá fortão. Mas pensa num cara que jogava uma bola que dava orgulho. Eu li a bola, né? Eu era perna de pau. E aí o Carlão ficava só atrás dele ali pra poder acompanhar. Ei, Cezão, só atrás do grande Cadu, né? Ele morou na mesma rua, né? Nossa, e a gente estudou da Adventista junto, né? Um tempão. Ia várias vezes de carona pra escola. Nossa, era bom E demais. olha só como o destino hein? Cara. Aí você encontrou ele aqui agora. Você o César tava aqui olhando, mandou mensagem. Eu falei, eu acho que ele tá ouvindo nossa resenha, quer participar. Mas não. Ele é a testemunha viva de que Carlão de Freitas jogou bola. E que era fortinho. Era fortinho. Mas que ele viu agora. Só tocava, não corria muito, mas tocava umas bolas. Ele parecia o Elvis da É isso, César. Era mais ou menos. Ele sempre ficava assim com a camisa também, puxando. Sempre, né? E o coração, hein? Não, sensacional ver você. Ô César, aproveitando então tua participação aqui, você é corintiano, confere? Sim. O que você tá achando dessa partida de hoje do Palmeiras? Porque praga de corintiano pega. A gente tem um olho meio pesado no Palmeiras, né? Já é um rival das antigas, né? Mas tá difícil, né? Realmente estão apresentando um futebol legal, né? Mas a gente nunca vai apoiar, né? E nem vai incentivar. Jamais. Até porque se não for difícil, não é Palmeiras, né? Não. Palmeiras. Tem que o ter mais sofrimento. popular, né? Tem que ter sofrimento. É a vida do corintiano, já tá acostumado com sofrimento, né? A gente tem que transferir isso um pouco pro Palmeiras também. Você prefere o Palmeiras perder ou o Corinthians ganhar? Pode ser sincero. Eu gosto de ver o Corinthians ganhando, mas o Palmeiras perdendo dá um gosto. Até porque o Corinthians ganhar tá difícil também, né? Vamos lá então, um exercício pra você.
Um jogo que se você perde, se o seu time perde, ele é rebaixado, mas aí o Palmeiras não vai para uma final. O que você prefere? Eu entendi, hein? Rebaixamento a gente já teve um gostinho disso, não é bom, né? Mas ver o Palmeiras ruindo também é... Mas escolha, então, não ser rebaixado e ver o Palmeiras não ir para uma final é melhor? Eu acho que hoje é. Hoje é. Então hoje nós vamos torcer pra LDU, né? Positivo. Entendi. Ô César, amigo de Carlão de Freitas, daqui a pouco a gente vai fazer uma foto da nossa mesa. Esse reencontro que a vida separou. Olha essa fera, bicho. Mas César trouxe uma informação importante, hein? Carlão jogava bola, bem. Carlão era o mini Elvis. Mini Elvis. Na habilidade nem tanto, mas em puxar a camisa. 4h47. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra Divina. Show de criatividade, informações atualizadas, bom humor, companheirismo. Que mais? Empatia, vocês são tops da galáxia. Opa, muito obrigado, hein? O Wagner, sou corintiano, mas depois das viradas contra o Botafogo em 2024 e essa contra o São Paulo, não dá pra fechar. Essa virada com o Botafogo é o maior exemplo da força do Palmeiras, hein? Mas foram vários jogos, né? Hoje só tem um. Hoje tá... Mas essa virada aí é o exemplo que dá, não duvidem. Você pega muito nessa virada. 2023. 23, né? Olha lá. Ó, o coração. Ele tá quietinho, daqui a pouco você joga uma, pega. Jogo magnífico do Hendrick, né? O Hendrick jogou muita bola nessa partida. Aliás, foram dormir sonhando com o Hendrick e acordar com o GFT. A gente volta já. Arena CBN. Operação Fecha Mês no Iga Atacado com preços imbatíveis. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$14,98. Sobremesa Danette Chocolate ao Leite, 540 gramas, R$12,69. Achocolatado Toddy embalagem econômica, 700 gramas, R$12,90. Limpador Casa e Perfume 1 litro, R$6,98. Corra! Ofertas válidas até 3 de novembro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata volta a jogar sábado, 6h30 da noite, contra o São José pela Superliga. No último jogo, perdeu em casa para o Goiás. A equipe de Campinas vai em busca da reabilitação. Na oficina e em Toy Story, aprender é viver uma grande aventura. Aqui, o conhecimento ganha vida. Matrículas abertas. Colégio Oficina do Estudante. Ao infinito e além. Celebrando os 30 anos de Toy Story. O fim de expediente desta semana é direto de Campinas. Dan Stubach, Zé Godoy e Luiz Gustavo Medina têm boa conversa e convidados especiais. O campeão Bruninho do vôlei e o ator Odilon Wagner. A gravação com plateia acontece dia 30 no Centro de Convivência de Campinas. Ingressos esgotados. O programa em homenagem aos 34 Diretamente da Expo Dom Pedro, onde está sendo realizado. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca no... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que... 4 horas e 54 minutos. Ouvinte manda áudio aqui no Arena CBN. Manda o áudio, vai pro ar. Antônio Lupe. Manda pra ele aí, manda pra ele. Antônio Lupe, o rei da bananinha. O rei da bananinha. O rei da bananinha. Como assim? Luiz César Morales. Trabalhou comigo lá na imprensa de Ribeirão e Já ele tá, é testemunha a bananinha ocular chegou da lá? bananinha. Cara, ontem, você tem, olha só, Luiz César Morales, ontem, rapaziada aqui teve que ir no evento, fomos numa churrascaria aqui, bem pertinho aqui, né? Almoçar. Cara, eu comi mais banana frita do que carne. O cara passava com a picanha e ele... isso? Que é banana? Frita, desce. Você também, Zé? Não, o que é isso, cara? A banana frita é a coisa, é a melhor coisa que já inventaram na face da Isso terra. diz muito, né, Carlão? É brincadeira. Isso diz muito. Mais um. Grande Luiz César Morales. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Reginaldo de Campinas. Galera, queria fazer uma enquete pra vocês. Eu sou São Paulino, mas se eu tivesse certeza absoluta que o Flamengo ia ser campeão, eu torceria pro Palmeiras hoje, classificar contra a LDU pra perder no final. E vocês? Os antipalestra aí, o que acham? Grande abraço, parabéns pelo programa. Tchau. Obrigado, enquete interessantíssima, hein? Pra um rival, ele raciocinou bem. Presta atenção, como é que é? O quê? Por exemplo, se ele tivesse a certeza que o Flamengo seria o campeão da Libertadores, ele assinaria pro Palmeiras passar de porque fase tem a pro questão Mengão da Só pra revanche. perder a final. É, porque o cara que torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Santos, rivais do Palmeiras, eles torcem, não vou dizer que eles gostam do Flamengo, mas entre Flamengo e Palmeiras eles são Flamengo, E né? tem a questão da revanche, né? É que dói mais o vice-lugar do que ser eliminado agora. Esse vice da Libertadores, embora o Flamengo tenha vencido algumas batalhas contra o Palmeiras, mas é o que mais dói, né? Esse o flamenguista não esquece, isso Não dói. esquece, Então, esse dói. por isso a revanche aí.
Ô, Chaib, movimentação aí, você falou desse time do Palmeiras, então, com novidades. Vai ser um time mais agressivo e menos defensivo, é isso, Chaib? Um pouco mais aberto, né? Não tá confirmado ainda, Lupi, mas o Abel pretende fazer mudanças na equipe, né? E vai abrir a equipe possivelmente com 3 zagueiros, né? Começando Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo e Gustavo Gomes. Daí no meio campo, ele tira o lateral direito e coloca o Alan, que é um meio campista também, que trabalha na ala direita também. Alan, o próprio Andreas Pereira, que seria o marcador principal do Palmeiras, o Sousa, Maurício e o lateral esquerdo fazendo ala, o Piquerez. Na frente, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Na Palmeiras tem que ganhar de 4 gols, então Abel possivelmente abrindo a equipe, tentando atacar mais a LDU. É que com o Bruno Fux também, ele pode colocar essa escalação com 3 zagueiros, mas o Bruno, ele tem a qualidade, né? Ele pode sair um pouquinho mais atuando como um volante, caso o Abel precise desse marcador no meio campo, né? Então, acho que com o Bruno ele ganha essa alternativa também. Se o Carlos Miguel mantiver a média de gols, né? 3 gols por jogo, né? O Marcelo Abreu é muito maldoso. Ele gosta lá, ele fica desesperado. Eu sempre soube que ele é corintiano, mas eu não tinha essa ideia. Provocador, de que ele... né? Cara, tô assustado aqui. Provocador. É, olha lá, tá vendo? Olha. Você percebe que só tem vinheta. Cássio, é só... então, é provocador. Tem as pastinhas, tem as pastas paradas. É legal, essa provocação é boa. E ele tá surfando uma onda maravilhosa, né? Maravilhosa. Agora se der verdão... mas se prepara, viu, Marcelo? Porque se cair no cabuloso... Fecha até a cortina. A gente vai trocar. O Fábio Chaib vai assumir a mesa. O Fábio Chaib vai assumir a mesa, ele vai criar a pasta dele, sem nenhum tipo de pressão. E Marcelo Abreu, que hoje tá na mesa... Tá na mesa. Ele... O que ele vai fazer mesmo? Ele vai participar do programa no lugar do Fábio Chaib. E o Fábio Chaib é o cara da sonoplastia, das vinhetas e tudo mais. Pode dar ruim? É só de cifrão ao contrário. Só cifrão ao contrário, eu vou pôr, velho. Só cifrão ao contrário. Cifrão ao contrário. Dívidas mais dívidas. Calma. 4h59. Bom, pra gente encerrar o Arena... Agora tá ficando bom. A gente vai, então... pro Palpitando Arena. Nossa. Hoje é um palpitão. Eu vou deixar você por último, Chaib. Eu começo com José Neves, que aliás tá caindo por terra essa história aí de que é o paizé. É que eu preciso estar assistindo ao jogo. Enxerga o futuro. Eu preciso estar assistindo. Ontem você falou 2-0 o Racing, o primeiro de pênalti, e o Racing classificado pra final. Você errou tudo. Errei tudo. Zé, pra se redimir, placar do jogo hoje. Eu vou me redimir, vocês vão me dizer amanhã. 3-0 Palmeiras e vai pros pênaltis e o Palmeiras passa. Carlão de Freitas. Cara, eu tô também com essa... Eu acho que o Palmeiras vai levar pros pênaltis. 4-0 acho difícil, mas tem condições de levar pros pênaltis. 3-0 Palmeiras e passa nos pênaltis. Olha, o Carlão veio comigo, rapaz. Fiquei feliz agora, hein? Fábio Chaib Abud Anaralá Silva. Inxalá. Placar do jogo. Se você ficou feliz, imagine eu, cara. Eu prefiro acreditar. 4-0 Palmeiras nesta tarde. Avante, Fábio Chaib, avante. Ô Zé, beleza, quer dar um palpitinho ou não? O que dá, Zé? Vai, Zé. Até a 5, hein, Zé? 3-0 e nos pênaltis. 3-0 e nos pênaltis. LDU, né? Nossa, Ô, Marcelo Abreu, sopra aqui no meu ouvido e eu mando no ar. Tchau. Lá pro Palmeiras. 1-1, Marcelo Abreu, 1-1. Na minha opinião, o Palmeiras vence por 2-1. Não vai. Mas não passa. 9h30 da noite tem Futebol Globo CBN, tem decisão na Libertadores, tem Palmeiras e LDU. E amanhã a gente vai debater um pouco mais sobre a decisão da Libertadores, que já será definida hoje, né? Então amanhã a gente já vai saber os finalistas da Libertadores na sexta-feira gostosa do Arena CBN. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. Tchau. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.